A biomassa de 4 tipos de seres vivos existentes em uma pequena lagoa foi medida uma vez por mês, durante o período de um ano. No gráfico abaixo estão mostrados os valores obtidos. A curva pontilhada representa a biomassa do fitoplâncton. Então, olha só, a curva pontilhada representa a biomassa do fitoplâncton. A variação da biomassa do zooplâncton, que se alimenta do fitoplâncton, está representada pela curva identificada por quem? Uma boa questão, né? Uma questão avançada. Mas é bom para vocês ganharem casca, né? Aprender a fazer questão mais avançada mesmo, né? Vamos lá para a gente analisar. Bom, primeira linha que eu preciso analisar aqui, tá? Primeira linha que eu preciso analisar aqui. Vamos lá. Se o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton, eu percebo que de janeiro até março eu tenho um aumento populacional de fitoplâncton. Então, eu tenho um aumento da disponibilidade de alimentos. Se eu estou tendo um aumento da disponibilidade de alimentos, eu não posso ter uma queda da população de zooplâncton, porque se alimenta de fitoplâncton. Então, a primeira linha que eu preciso descartar é a linha X, que está tendo uma queda. Qual que é o sentido? Fitoplâncton aumentando e o X aqui, por exemplo, diminuindo, né? Por que ele está diminuindo se ele tem mais alimento e não tem nenhum predador para ele ali dentro no primeiro momento? Então, o X eu já teria que descartar logo de cara, porque ele está em queda. Eu tenho que buscar linhas que estão em crescimento, porque está tendo maior disponibilidade de alimento. Beleza? Até aqui? Bom, vamos analisar um outro, tá? Bom, se eu estou tendo aqui uma elevação acentuada, eu preciso buscar também uma outra elevação, né? Então, aqui eu tenho uma elevação do Z, que está aumentando, tá? Eu tenho o Y, que está aumentando, e eu tenho também o W, que está aumentando. Show! Todos eles estão aumentando, então por isso eu já não consigo eliminar. Agora, eu tenho depois aqui de março uma queda dos fitoplânctons, né? Uma queda da população de fitoplânctons, uma queda extremamente acentuada. O que eu vou entender? A partir do momento que eu tenho uma queda do fitoplâncton, posteriormente eu vou ter uma queda do zooplâncton. Agora, olha o gráfico em Z. Por que eu estou tendo uma queda anterior aqui de zooplâncton? Para você marcar Z, você teria que me explicar o porquê que zooplâncton está tendo uma queda acentuada da sua população, sem nenhum motivo. Se não diminuiu a população, por que ele está caindo? Ah, não, mas está caindo fitoplâncton. Depois. Como é que ele está prevendo já? Então ele começou a matar ali colegas dele antes de acabar o alimento? Para não faltar? Não, né? Então olha só, cai o alimento e depois cai o predador. E essa é uma regra, né, dos gráficos para análise. Cai o alimento, depois cai o predador. Entende? Beleza? E depois que cai o predador, e eu quero até aprofundar com você que tem um gráfico muito famoso, depois você pode pesquisar, que é o gráfico entre o lince e a lebre, tá? Lince e a lebre, que é o seguinte, nós temos basicamente a população de lebre sobe, posteriormente sobe a população de lince, beleza? Sobe a população de lince. Quando sobe a população de lince, a população de lebre vai começar a cair. Posteriormente vai cair a população de lince. Quando cai a população de lince, permite que a população de lebre sobe. E fica acima. E aí fica sempre esse vai e vem. Quando começa a subir, cai a população de lebre. E aí então vai cair depois a população de lince. Então em momentos eu tenho a população de predador maior, em momentos eu tenho a população de produtores maior aqui. Entende? Vai tendo uma relação. Agora olha só nesse gráfico. Inicialmente cai o fitoplâncton, e aí a gente tem um aumento, ó, um aumento, nós temos um aumento, ultrapassa. Cai fitoplâncton. Por quê? Porque aumentou o número de consumidores dele. Quando cai o fitoplâncton, começa a cair, então, também o número de consumidores. E aí cai e se mantém constante, cai e se mantém constante. O que poderia explicar o Y estar abaixo aqui da linha pontilhada? Possivelmente, os predadores. X e W, que provavelmente são predadores de Y. Devem ser néctons. Pode ser outros tipos de peixes que causam resistência ambiental. E aí fazem com que a população se mantenha constante. Então, o que sobraria para mim aqui? Sobraria o Y. Segundo o erro do Z, o Z diz que zooplâncton foram extintos. Mais uma informação importante. Está próximo do zero. Toda vez que a linha ficar reta na base, o gráfico está dizendo que zooplâncton foram extintos. Se eu extinguir zooplânctons, acabou a cadeia alimentar.
né? Porque daí quem que vai alimentar o X e o W? Porque com certeza X e W não estão se alimentando de fitoplâncton. Está se alimentando de outras espécies. E o zooplâncton é a entrada do ciclo, né? Então acaba que o Z está dizendo que o zooplâncton estaria sendo extinto. O zooplâncton não foi extinto. A população dele pode diminuir, tá? Mas não ser extinta. Beleza? Então com isso a resposta que a gente teria seria Y. Aqui gabarito letra C.